Criança, nós também vamos recapitular o que nós já estudamos das páginas 86 a 90. Então, vocês prestem atenção para vocês fazerem de maneira correta, tá bom? A número 1. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então, vocês vão ler essa tirinha, que tá bem simples de entender, né? Qual é a preposição empregada na tirinha, crianças? Crianças, lembrando que preposição é algo que liga as palavras, indicando uma relação que elas têm um sentido. Qual é a palavra que está ligando uma à outra que está tendo sentido nessa frase, crianças? Mesmo assim, se vocês tiverem dúvida relacionado a essa frase aqui, a tia Karina vai mostrar o quadro de preposição para vocês darem uma olhada. Aqui, crianças, as preposições: a, de, por, com, entre, sob, após, desde, sem, contra, para e sobre. Vocês observem? Agora fica mais fácil para vocês poderem responder a questão que a professora perguntou. Então, vamos retornar. Que relação de sentido a preposição empregada na tirinha indica entre as palavras vacina e vírus? Oposição, tempo ou posse? Está se referindo a essa palavra aqui, ó, contra. Essa palavra contra se refere o quê? A oposição, a tempo ou a posse. Então, vocês vão marcar um X. A C, por que há um personagem com o computador na fila, crianças? O que vocês acham? Será que eles estão achando que vão combater alguma coisa relacionada ao computador? Então, vocês vão analisar e vão responder a professora, tá bom? D, o que o balão fala com o ponto de interrogação? Indica. Aqui, criança, esse ponto de interrogação indica o quê? Vocês vão colocar aqui e vão responder a letra D, tá bom? Na página 87, leia a frase a seguir e responda as questões. O time jogava com garra. O time jogava sem garra. Há diferença de sentido entre as frases? Vocês vão responder para a professora. Que palavras são responsáveis por mudar o sentido e qual é a classificação delas? Aqui, criança, então vocês vão verificar primeiro qual o sentido, né? Se mudou o sentido e vocês vão classificar. Então, lembra que a tia Karina mostrou na página 86? É o mesmo assunto que nós estamos falando. Vou retornar na página para vocês observarem a lista de preposição. Aqui, crianças, observem. Ó, tem a palavra com e tem a palavra sem, que se chama preposição, né? No caso, são preposições que são várias, né? Então, isso é uma preposição. O que é preposição, crianças? Preposição tá aqui em cima, aqui, olha. As preposições ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas. Então, vocês observem. Se não tivesse essa palavra com ou sem, ficaria sem sentido, né? Então, a preposição é isso. São palavras, né, que ligam umas outras para dar sentido à frase, ok? A. Qual é o numeral empregado no título desse livro? Aqui está se referindo a algum numeral? Então, vocês vão colocar aqui na letra A. Como esse numeral é classificado? Então, vamos retornar? Então, o conteúdo que nós estudamos sobre o numeral? Então, vamos lá. Crianças, na página 41, tá mostrando a classificação dos numerais. Aqui, ó, cardinais, que indica quantidade. Então, vocês observem que aqui, ó, 1, 2, 3. Ordinais, que indicam a ordem, a sequência. Primeiro, segundo e terceiro. Crianças, tem os multiplicativos, que indicam a multiplicação. O dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante. E os fracionários, que indicam uma parte ou uma fração. Meio, terço, quarto. Agora, vocês vão observar
esse numeral empregado nessa capa do livro para vocês classificar. É referente ao quê? Ele é referente a cardinais, a ordinais, a multiplicativos ou fracionários. C. Qual é o numeral que corresponde a essa capa de livro? Então, vocês vão verificar, vão colocar o numeral aqui para mim, por favor. Na página 88, leia a quarta capa de livro abaixo e responda as questões. Então, vocês vão ler com bastante atenção essa quarta capa desse livro e vão responder o seguinte: quem foi o criador da história em quadrinhos? Então, quem foi o criador dessa história? Então, vocês vão colocar o nome aqui, por favor. B. Que algarismos foram usados no texto dessa quarta capa desse livro? Só vocês observarem aqui na história, tá bom? Vocês vão verificar os números e vão colocar aqui para mim, por favor. C. Com que função esses algarismos foram empregados? Qual a finalidade desses números, crianças? Vocês vão colocar aqui para mim, por favor, ok? 5. Transforme cada frase abaixo em oração. Siga o modelo. Crianças, agora vocês vão transformar a frase, né? Uma frase simples para oração. Uma frase de oração é aquela que contém verbo. Que paisagem linda! Então, ela passou para verbo. A paisagem era linda. Então, vocês observem que o verbo é era, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Da mesma maneira que está no exemplo, vocês também vão fazer as outras frases. Aqui tem uma frase normal, simples, né? E agora vocês vão transformar para oração, frase que contenha verbos, ok, crianças? Na número 6, reescreva as frases substituindo o sujeito destacado pelos termos entre os parênteses. Faça a adequação necessárias. Então, aqui está assim, olha. Ele ficou desapontado com o desfecho do filme. Então, esse ele vai ser substituído por elas. Então, vocês vão substituir a palavra e vão adequar, porque ele está no singular e elas está no plural. Ok, crianças? Aqui, João faltou a aula porque estava doente, adoentado. Agora, crianças, observe que é João e Maria. Então, agora são 2 alunos, são 2 crianças, tá bom? Então, vocês vão adequar essa frase que está no singular para o plural. Meu tênis está gasto. Agora, esse meu tênis vai ser substituído por minhas roupas. Então, vocês vão adequar essas frases, ok? Crianças, a última página. Contorne os núcleos dos sujeitos destacados nas orações. O pai do meu amigo não gostou do filme. 8. Sublinhe a forma verbal de cada frase e depois complete o quadro abaixo com o sujeito e o predicado de cada oração. Então, agora nós vamos sublinhar a forma verbal. As meninas jogaram basquete ontem. O que as meninas fizeram, crianças? Qual é a forma verbal? Qual que é o verbo aí? Vocês vão circular. O professor agendou a prova de arte. O que o professor fez mesmo, crianças? Vocês vão circular para mim, por favor. Não, desculpa não, circular não, vocês vão sublinhar. C. Os alunos produziram a maquete do bairro. O que os alunos fizeram, crianças? Qual foi a ação que eles fizeram? Vocês vão sublinhar embaixo. D. O dia está ensolarado. Crianças, qual é o estado do dia, crianças? Então, vocês vão sublinhar. Marcelo lavou a louça do almoço. O que o Marcelo fez, crianças? Então, vocês vão grifar embaixo para mim, por favor, tá bom? E aqui vocês vão separar o sujeito do predicado. Criança, fica mais fácil. Como vocês já sublinharam a ação, né? No caso, o verbo, né? Então, fica mais fácil para a gente saber o sujeito. Então, no caso, essa ação aqui seria o predicado. O que eles fizeram? E aqui, no caso, o sujeito, quem é a pessoa. Ok, crianças?
ao principal da frase. Ok, crianças? Por exemplo, as meninas jogaram basquete ontem. Então, se a ação é jogar basquete, né? No caso, a ação é jogaram, né? Então, todo esse contexto aqui, ó, jogaram basquete ontem, vai ser o predicado. E quem vai ser o sujeito? Vai ser o quê? As meninas. Dessa mesma maneira que a tia Karina explicou, vocês vão fazer as demais, ok? Hoje nós estudamos português, estamos finalizando a apostila de português do quarto bimestre, concordância verbal e mais atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada aos conteúdos, vocês vão falando comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.